Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então nós vamos resolver essa questão de teste de hipótese. Então teste de hipótese eu até coloquei aqui um resumo dos passos, né? A primeira coisa é a gente ler o problema, interpretar ele, estabelecer a hipótese nula, depois a hipótese alternativa. Sempre uma hipótese, ela está se contrapondo à outra, ok? Depois a gente tem que avaliar o valor do teste estatístico. A primeira pergunta que a gente deve fazer é se a gente conhece o desvio padrão da população. Se a gente conhece, a gente usa a distribuição normal. Se a gente não conhece o desvio padrão, a gente usa a distribuição de Student, a distribuição T. Bom, como é que a gente descobre o valor do Z crítico, se fosse uma normal? A gente vai descobrir através do nível de significância alfa, certo? Que é o valor correspondente ao grau de confiança. Então, se o grau de confiança, por exemplo, for 95%, o nível de significância é 5. Então, o grau de confiança sempre é a possibilidade de a gente estar certo. Então, o nível de significância a gente está assumindo um erro, uma possibilidade de errar de 5%. E vai estar ligado se ele é uni ou bicaudal. Se ele for unicaudal, de uma cauda só, maior ou igual, é quando a gente usa o sinal da hipótese nula, maior, igual ou menor. Quando for diferente, a gente vai ter duas caudas, aí é no caso bicaudal. Se nós não conhecemos, é conhecido o desenvolvimento da população, não, a gente usa Student. Aí a gente precisa daí entrar na tabela da distribuição Student para poder calcular o valor do T crítico. Então a gente vai precisar do alfa, mesmo alfa que é o nível de significância, o sinal de H0 e H1, vale a mesma coisa do que o Z crítico, e depois o grau de liberdade, que é o número da amostra menos 1. A gente está perdendo porque o grau de liberdade porque a gente está estimando o valor do desvio padrão. Depois do terceiro passo, calcular para a média o Z calculado, média que a gente encontrou, menos a média da hipótese nula sobre o erro padrão, desvio padrão pela raiz do N, e a mesma coisa para o T calculado. Se for proporção, a gente calcula o Z calculado, e depois nós comparamos o Z com o T crítico, e ver se está dentro ou está fora, a gente aceita ou não a hipótese nula. A mesma coisa a gente faz para as médias ou para a proporção. Ok? Vamos fazer um exercício que você já tem ali. A questão diz o seguinte: um auditor deseja testar a hipótese de que o valor médio de todas as contas recebidas de uma determinada empresa seja R$ 260, através de uma amostra de N igual a 36 e do cálculo da média da amostra. Considerando de significância 5%. O desvio padrão da população é conhecido, sendo 43, dado que a média da amostra foi encontrada em 240. Então, se ele quer comprovar que o valor de todas as contas é 260, então o passo 1 aqui, o passo 1 é dizer que a hipótese nula tem média igual a 260. Ele está querendo comprovar que o valor das contas é 260. Como é que eu nego isso? A hipótese alternativa sempre é a negação, certo? Quer dizer que o Mi0 é diferente de 260. Se eu quero dizer que alguma coisa não é igual, eu digo que ela é diferente. Ok? Então o primeiro passo está dado. O segundo passo. Segundo passo, ele manda calcular o valor do teste crítico, do teste estatístico, que é o T ou o Z crítico. No caso aqui, ele fala que conhece o desvio padrão da população. Então, sigma é conhecido. Se o sigma é conhecido, a gente pode usar a distribuição normal. Ok? Então, nós vamos usar a normal. Para a normal, a gente precisa de duas coisas, certo? Nós vamos precisar o alfa, que é o nível de significância, a gente está assumindo uma possibilidade de erro, no caso ali, a gente deu de 5%. E o sinal do H0 e H1, ele é diferente, certo? Então ela é bicaudal, ok? Então, com 5% de bicaudal, 5% bicaudal, o valor do Z crítico é 96, certo? 5% bicaudal, está na segunda coluna aqui, 1,96. Então o Z crítico é igual a mais ou menos 1,96. Beleza? Então o passo 2 está finalizado. O passo 3 é calcular o Z calculado. Então vamos fazer o valor do Z calculado. Z calculado.
O Z calculado quem é? A média encontrada menos a média da hipótese nula pelo desvio padrão dividido pela raiz do meio. A média encontrada que ele falou ali foi 240, foi abaixo. A média da hipótese nula que o auditor quer, ele achou 260. Dividido. O desvio padrão, ele disse que sabia, por isso que a gente usou o Z, e era 43. Então, 43 dividido pela raiz do N. O N, o número de amostras, foi de 36. Ok? Então aqui vai dar menos 20 dividido por 43 sobre raiz de 36 é 6. Então o Z calculado vai dar menos 20 dividido por 43 dividido por 6, 7,16. 16,7. Então 20 dividido por 7,16,7 menos 2,79. A gente poderia até parar aqui. Por quê, pessoal? Porque a gente podia comparar o Z crítico com o Z calculado. Então, se nós botarmos aqui a normal, o Z crítico está aqui, ó, menos 1,96 mais 1,96. O valor que a gente encontrou foi menos 2,79, então ele está fora da região, ele está aqui, ó. Então ele está na zona de rejeição. Da hipótese nula. Está fora, ele não está entre menos 1,96. Esse valor é crítico. Esse aqui são os valores de crítico. Se ele estivesse dentro desse intervalo, estaria dentro da aceitação. Ele está fora. Então a gente rejeita H0. Então a gente vai dizer que essa aqui está errada e se essa aqui então está certa. Ok? A gente poderia comprovar isso fazendo o passo 4. O passo 4 pede o X crítico vai ser a média mais ou menos o Z crítico vezes o sigma pela raiz do N. Hipótese nula é 260. Mais ou menos. Z crítico, 96. Desvio padrão 43. Raiz de N, raiz de 36. Então daria 260. Mais ou menos. Então vamos fazer 1,96 vezes 43 dividido por 6, 14,05. Então ficaria 260 menos 14,05, daria de 245,95 a 274,05. Peguei esse valor aqui, 260, subtraí de 14,05, deu isso. Peguei 260 mais 14,05, deu isso. Então, isso aqui é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui então. Posso apagar aqui? Só para mostrar para vocês. Ó. O valor do X crítico seria de 245,95 a 274,05. Okay? Aqui estaria dentro da região de aceitação, de H0. Quanto é que foi a média que ele alcançou? A média que ele descobriu fazendo aquelas amostragens foi de 240. 240 está fora da região de aceitação do X crítico. Então tá, a gente rejeita H0. Então, rejeitando H0, a gente aceita que a hipótese alternativa é a correta. E não dá para dizer que as contas fecham em 260, então o auditor ali está incorreto. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Se quiserem participar do canal, vai ser uma honra para mim. Muito obrigado, um grande abraço.